Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians segue na busca por reforços e, cada vez mais, as coisas vão ficando difíceis para o lado do timão. O mercado vai fechando e, até agora, nenhuma decisão tomada em relação a novos jogadores. E olha, não vem muita gente, não, tá? Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre o Matias Rojas, que ontem fez um golaço na partida entre Racing e Flamengo. Mostrou realmente suas credenciais, é um bom jogador e a gente fica aguardando aí apenas a chegada do Rojas, que não é a salvação, hein? Não é a salvação. O Rojas vai chegar para ajudar o timão, mas não é aquilo que a gente pode falar. É o único jogador que chegará para resolver. E ele tomou uma decisão, disse uma frase que realmente surpreende a todos aí. E com relação a reforços, a diretoria prometeu e até agora não se mexe. Muitos nomes são ventilados, muitos nomes são falados, mas nada de concreto até agora, a não ser muita especulação. Mas não se animem, não chegarão muitos jogadores nesse segundo semestre, não. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Depois da vinheta, eu conto tudo a vocês. Muito bem, 12 em Campo News chegando de férias, pelo menos de férias não, neste feriadão aí, uns dias de folga, mas trazendo conteúdo aqui para vocês, falando sobre o Corinthians, que segue muito lento no mercado da bola, com poucas perspectivas de grandes contratações. Nomes, nós falamos aqui já vários. A diretoria, depois da eliminação contra o Independiente Del Valle, na Libertadores da América, o Duílio Monteiro Alves falou que não, teremos reforços, mas até agora, o único nome que vem sendo falado e está realmente adiantado com o Corinthians é do Matias Rojas. Agora, gente, o que tem que ser muito claro para mim? O Matias Rojas chegar como um bom nome, um bom reforço. E mostrou isso mais uma vez ontem contra um belo gol e na zona mista ali depois da partida contra o Flamengo. Ele disse o seguinte, foi perguntado sobre o acerto com o Corinthians, né? Evidentemente ele não confirmou e é absolutamente natural, ele tem contrato ainda com o Haas até o dia 30 de junho, e ele disse o seguinte, sorriu e falou que a decisão dele está tomada e muito em breve todos saberão. A questão dele com o Racing gostaria da permanência dele, o presidente do Racing tentou de tudo para segurá-lo no time, mas por questões financeiras, o Matias Rojas optou em deixar o clube. E claro, tem um acordo, tem um acerto, está numa fase bem mais avançada com o Corinthians, muita gente dizendo que já está tudo ok, a própria diretoria do Corinthians afirma que tem um acordo encaminhado com o Matias Rojas, mas por questões éticas não pode falar, realmente não pode falar absolutamente nada. Ele disse, olha, minha decisão está tomada, mas vocês saberão em breve. E todo mundo espera que seja no Corinthians. É assim que a coisa está encaminhada. O Rojas é a salvação? Não sei. Ele é mais um jogador que pode chegar para ajudar o clube, mas não dá para transferir toda a responsabilidade em cima do Matias Rojas. Assim como hoje, a responsabilidade de fazer esse time jogar é do Renato Augusto, o que muitas vezes é injusto. Não dá para transferir apenas a um jogador a responsabilidade de fazer com que uma equipe jogue bem. Um time de futebol é formado por um grupo de atletas. O Renato Augusto, ele é o cara que faz com que o time renda mais. Nem contra o Independiente Del Valle o Renato conseguiu. Então, nem sempre ele vai conseguir.
Claro, o Matias Rojas chegando será um jogador importantíssimo em termos de reforço, em termos de meio campo, um jogador que joga um pouco mais aberto ali pela direita, vai ajudar, mas não será dele a responsabilidade de fazer com que esse time renda alguma coisa nesse segundo semestre. E está cada vez mais difícil falar sobre nomes. O Corinthians já estudou várias possibilidades, o Corinthians já avaliou vários jogadores, já se fala na volta do João Vitor, por exemplo. O jogador saiu daqui tem um ano, talvez nem isso. E trazer o jogador de volta para reforçar a zaga. Porque o Benfica liberaria de novo o jogador. Ele estava emprestado na Europa, foi bem, e o Benfica não quis renovar o empréstimo. Por que seria para o Corinthians? Então, eu acho que o Corinthians tem muitos outros nomes no mercado que possa trabalhar, que possa buscar. Não é uma situação fácil. O Vitor falou de outros nomes aqui e nenhum deles até agora foi confirmado. Nem o do próprio Matias Rojas pelo Corinthians. É claro, a situação do Matias Rojas é um pouco mais confortável, é um pouco mais encaminhada e deve ser, sim, anunciado como reforço. Mas não dá para depender apenas de um jogador. Tá? Não se animem com relação a muitos nomes. Também não acredito que o Corinthians trará 5, 6, 7, 8 jogadores para reforçar o elenco, que é, na verdade, aquilo que precisa. O Corinthians deve buscar aí 2, de repente 3 jogadores. Por questões financeiras, por questões da falta do planejamento, e isso vai reduzir bastante aí, talvez, o número de jogadores contratados para este segundo semestre. Ontem, por exemplo, na madrugada de ontem, o time chegou de volta do Equador e alguns torcedores tentaram fazer um protesto na chegada da delegação no aeroporto, foram impedidos pela Polícia Militar, foram impedidos por seguranças e foram para a porta do CT do Joaquim Grava. Quando chegaram lá, os jogadores já tinham chegado para pegar seus carros, tal, para ir para casa, mas acabaram fazendo o protesto, dando rojões, fizeram muito barulho ali, protestando contra o rendimento, contra a eliminação. Corinthians tem jogo neste sábado, dia 10, contra o Cuiabá, jogo importante em termos de Campeonato Brasileiro. É uma briga direta ali para fugir do Z4. E o Cuiabá é o melhor time da Série A jogando fora de casa. É a equipe que tem os melhores números, é o time que mais venceu jogando fora de casa entre os 20 que estão disputando a Série A nesta temporada. Já o Corinthians, pior time da Série A em termos de aproveitamento. O Corinthians venceu 2 jogos apenas em 2023 jogando fora de casa. Desta vez o jogo é na Neoquímica Arena, onde o aproveitamento é um pouco melhor. O fato é que, em caso de derrota para o Cuiabá, ou mesmo um empate, o Corinthians volta provavelmente para a zona de rebaixamento nesta rodada. E a direção, a comissão técnica, eles estão muito ansiosos com relação a uma derrota. Evidentemente que a torcida que for ao estádio vai pegar no pé, vai protestar. E é absolutamente natural pelo baixo rendimento que a equipe vem apresentando até agora, tanto no Brasileiro quanto na Copa Libertadores, aonde já foi eliminado, e tem a Copa do Brasil, onde vai pegar o América Mineiro. Então, protestos acontecerão, manifestações contrárias à diretoria seguirão acontecendo, e repito, absolutamente normal e absolutamente compreensível. O Corinthians, a diretoria, precisa mudar este cenário, fazendo boas contratações e fazendo com que o Vanderlei Luxemburgo tenha nas mãos peças para poder fazer com que o Corinthians jogue melhor e jogue um pouco mais, porque o time faz uma boa partida e na outra já volta a tropeçar. Tem sido assim, e contra o Cuiabá o cenário fica bastante preocupante
justamente por esse motivo. É um time que oscila demais. Se perder do Cuiabá, ou ao menos um empate, o Corinthians tem grandes chances de voltar ao Z4. E aí, a questão de rebaixamento começa a ficar cada vez mais próxima, cada vez mais preocupante para o torcedor. A gente vai ter que imaginar um time um pouco mais agressivo. O Corinthians terá 10 dias depois do jogo de amanhã, porque tem a data FIFA e aí os clubes param. O Vanderlei terá 10 dias livres para poder trabalhar. Talvez seja o maior tempo que o Vanderlei terá para trabalhar desde quando chegou. Será que em 10 dias é o suficiente para arrumar a casa, para fazer que esse time volte a jogar futebol? As cobranças estão aí, estão acontecendo. E a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer com relação ao futuro do Corinthians nesta temporada 2023. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e a gente volta no final do dia com mais um vídeo, trazendo mais informações aqui do Timão para vocês. Legal? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Eu fico por aqui. Até mais tarde. Tchau, tchau.